Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Andei sumida, né? Tinha muito tempo que eu não vinha por aqui. Vim conversar com vocês um pouco sobre essas mudanças que ocorreram na minha vida nos últimos meses e também vim falar de ressonância harmônica, vim falar do professor Hélio Couto, vim falar da minha jornada em geral. Então, é, nos últimos meses eu resolvi. Na realidade, o que aconteceu? Teve um dia que eu estava em meditação e me foi falado, né, assim, eu tive a intuição de começar a fazer vídeos sobre espiritualidade, falar sobre os filmes que eu já tinha assistido nos últimos anos que vinham falando sobre espiritualidade, sobre reencarnação, sobre processo evolutivo, sobre tudo isso. E eu resolvi começar a falar mais sobre isso lá no meu Instagram, né? E desde que eu comecei a fazer os vídeos aqui no YouTube, eu queria muito que os meus vídeos chegassem cada vez a mais e mais pessoas e pudessem tocar na vida delas, pudessem transformar a vida delas, né? Aqui no YouTube eu venho falando de vários assuntos, inclusive também da minha jornada com a ressonância harmônica. Falo dos meus pedidos, falo o que aconteceu comigo nos últimos anos, venho falando disso aqui, né? Aqui no YouTube eu não tive muito alcance. Tem alguns seguidores, mas assim, não foi tão como eu esperava que crescesse, né? Eu esperava que crescesse muito e não cresceu tanto, então acabou que eu até dei uma desanimada aqui com o YouTube. Só que lá no Instagram, depois dessa meditação, que eu comecei a fazer isso diariamente, falar sobre encarnação, falar sobre processo evolutivo, falar sobre perdão, falar sobre todas essas coisas falar sobre o mundo espiritual, falar como o mundo espiritual impacta na nossa vida, né, na nossa jornada, no nosso dia a dia. E o meu Instagram cresceu bastante, graças a Deus, tem cada dia mais, tem mais e mais pessoas vendo os meus vídeos, refletindo sobre eles, né, entendendo o que ali que eu uso muito, vídeos de filmes, vídeos de novela, para poder retratar ali sobre o mundo espiritual. E muitas pessoas realmente se sentiram tocadas, muitas pessoas falam lá das suas dores, que já perderam entes queridos, e falam que acreditam, que não acreditam. Gerou um debate ali que é o que eu realmente queria com os meus vídeos aqui no YouTube, e acabou que eu consegui no Instagram. Então, eu venho convidar você, que ainda não conhece o meu Instagram, para ir lá também conhecer, que é @luizianacosta13, que lá tem muito conteúdo legal. Então, assim, isso eu já tinha pedido nas minhas ondas. Eu não lembro o pedido certinho, mas falei que eu queria muito que os meus vídeos pudessem impactar a vida de outras pessoas, que pudessem transformar a vida de outras pessoas, que pudessem trazer uma nova visão de mundo, como que foi o que ocorreu comigo com os vídeos do professor Hélio Couto. Por falar em professor Hélio Couto, eu resolvi refazer o caminho das palestras. Eu comecei novamente e está sendo muito legal, porque eu comecei o caminho das palestras em 2019 e você vê, já tem bastante tempo, né? Então, assistir esses vídeos hoje é totalmente diferente. É outra cabeça, é outra Louisiana, né? Outra cabeça que eu tenho, outro entendimento da realidade. Já vivi tantas coisas, já passei por tantas coisas, já aprendi tantas coisas, já li tantos livros, já vi tantos filmes, já aprendi muito mais coisas, já vi muitas outras palestras, já conheci muitos outros mestres, professores. Então, a minha cabeça hoje é outra. Então, está sendo muito positivo, eu acho que está agregando bastante. Então, para quem aí é ressonante, ou então para quem está nesse caminho de aprender, né, e já viu muitas palestras do professor há um tempo atrás, recomendo. Quem é ressonante e não tem esse hábito de rever as palestras, eu recomendo que reveja, porque se você é ressonante há mais tempo, provavelmente, como eu, você já viu essas palestras há muitos anos atrás, e a gente vai mudando com o tempo, inclusive com a ressonância, né, a gente muda bastante, então eu recomendo. Então é isso, gente, assim,
eu vim falar, na realidade esse vídeo é para falar disso, para falar você não desistir dos sonhos, e eu acho que isso foi uma lição. Porque às vezes a gente tem um sonho e a gente acredita que você vai realizar por um caminho X. Por exemplo, eu tinha esse sonho de ser uma ferramenta, um instrumento para falar, da mesma forma que o professor Hélio Couto, que outros mestres me ensinaram muitas coisas através aqui do YouTube. Eu achava que aqui que seria o canal que eu poderia ajudar outras pessoas. Claro que tem muitas pessoas que já viram vídeos meus aqui e de alguma forma tiveram suas vidas tocadas ou transformadas pelos meus vídeos. Mas eu consegui alcançar um número maior de pessoas através do Instagram, não foi aqui. E eu acreditava que era aqui, fui batendo nessa tecla, e até que um dia eu tive essa intuição de fazer por lá, de ter um outro tipo de abordagem, porque eu sempre gostei muito de filme, de cinema, de teatro, de livro. Eu acho que, de literatura, eu acho que as artes são um caminho muito, um caminho muito profundo e verdadeiro, um caminho que realmente consegue dar clareza e levar a gente para um outro patamar. Eu acho que a gente realmente, como é que foi uma frase que eu vi esses dias? A arte é medicinal, é como se fosse um remédio, né? A arte consegue tirar a gente, às vezes, daquela paradeza que a gente está aí e levar a gente para um outro patamar, né? Então, eu acho que através da arte a gente pode crescer e o mundo também pode se transformar através da arte. Então, o cinema, o teatro e a literatura, eu acho que ela pode ajudar muito a gente a crescer, evoluir, a repensar, a ter uma nova visão de mundo. E é isso que eu vim trazer aqui. Então é isso, gente. Primeiro ponto, só recapitulando aqui, para quem, assim que, sempre que der, eu vou voltar aqui no YouTube também, vou postar vídeos aqui, eu acho que é importante, principalmente porque eu acho que a maioria dos ressonantes tem mais falado das suas vivências, ou então tem compartilhado coisas aqui da RH e do professor Hélio Couto, é mais aqui no YouTube. Então, vou voltar aqui para falar. Eu já mandei os pedidos da minha 13ª onda, estou esperando, mas graças a Deus, ao longo de todas essas ondas, eu cresci bastante, muitas coisas boas aconteceram na minha vida, muitos pedidos foram realizados, e eu acredito que eu estou no caminho certo. Claro, claro que tenho que crescer muito, tenho que estudar muito mais, tenho que trabalhar mais o meu processo de autoconhecimento, tenho que trabalhar mais no geral, ajudar mais, esse procedimento todo diário, né? Tem que fazer todo esse procedimento diariamente para a gente ser melhor a cada dia. Tem muita jornada ainda pela frente, mas a RH realmente mudou minha vida. Recomendo para todo mundo. Quem ainda não conhece a RH do professor Hélio Couto, pesquisa aqui, entra no site do professor Hélio Couto, tem lá cursos do professor Hélio Couto, faz o caminho das palestras 1 e 3, lê o livro Mentes Informadas, e se você sentir também pede a RH, que vale muito a pena. Então, eu vim aqui dar o meu depoimento, falar que a RH realmente mudou minha vida, já estou indo para a 13ª onda, vim aqui falar que vale muito a pena, se você for fazer RH ou não, fazer os cursos do professor Hélio Couto, não só o caminho das palestras, lá na plataforma dele tem milhares de cursos para o seu crescimento, para a sua evolução espiritual, vale muito a pena fazer, e estou revendo o caminho das palestras, estou achando maravilhoso. Tem também, vim também falar, né, que às vezes a gente pede uma coisa achando que ela vai se realizar por um caminho X, e às vezes é por um caminho Y, é o seja feita a vossa vontade, quando a gente reza o Pai Nosso, né, que a vontade de Deus às vezes não é exatamente igual à nossa, e às vezes os caminhos para a realização dos nossos objetivos vão ser outros, mas Deus, Divino Criador, Jesus, Maria, toda a espiritualidade amigo, toda egrégora que cuida de nós, que é o nosso melhor e vai encaminhar para que tudo se realize da melhor forma, mesmo que não seja uma forma que às vezes a gente já tenha pensado, mas a melhor forma vai vir. E
para convidar vocês também, que ainda não conhecem meu canal lá no Instagram, @luisianacosta13. Vai lá, assiste os meus vídeos, comenta, pode dar sugestão de vídeos também, de filmes ou de temas para que eu aborde lá, ou então aqui também no YouTube. Então é isso. Me desejar uma semana repleta de luz, de sabedoria, de alegria, de prosperidade, que os espíritos de luz estejam aí com você e com a sua família sempre, te protegendo e te orientando. Que você tenha uma semana linda, iluminada, repleta de realizações e vai lá conhecer, se você ainda não conhece o professor Hélio Couto, pesquisa aí, vai lá conhecer os cursos dele, que com certeza eles vão mudar a sua vida, como mudou a minha também. Grande beijo.